Muito bem. Os irmãos estão me ouvindo bem? Não. Tá ligado. Não, eu falo mais alto, tá? Vou tentar falar mais alto. Vou convidar os irmãos para estarem abrindo suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Provavelmente já estava até aberto aí, né, os irmãos? Agora na ceia do Senhor. Obrigado. Primeira Coríntios, capítulo 11. Deixar os irmãos acompanharem. Pois de Atos, Romanos, 1 Coríntios. Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler somente o versículo 3, por enquanto, tá? Somente o versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Que o Senhor Deus abençoe a leitura dessa palavra. Irmãos, é o seguinte, faz 2 domingos, e eu relatei lá na nossa congregação a experiência que eu tive de ir numa outra igreja, fui convidado para pregar numa outra igreja, aí conversei com o pastor e tal, fui, e não só fui, como levei todo mundo, né, família toda e tal, aí fui lá. Quando eu cheguei lá, não entendi, chave do carro, vem aqui, Sara, vem aqui. Desculpa, interrupção, pronto. Muito bem. Quando eu cheguei lá na outra igreja, que era uma igreja, a história da igreja lá, uma igreja batista de mais de 50 anos, que já teve quase 1000 membros na sua história, e que reduziu a 12 membros. Então é triste, né? É triste. A igreja, o espaço da igreja, enorme, com parquinho para as crianças, com tudo, assim, muito cuidado. Funcionava na igreja uma rádio, então tem estrutura de rádio, tem tudo, e acabou tudo. Uma série de problemas que os pastores foram enfrentando, e a igreja praticamente morreu. Aí um pastor conhecido meu assumiu como pastor lá com esse desafio, que é um desafio monstruoso, né? Que tem que sustentar aquilo tudo lá, né? Então é difícil. Me convidou para pregar, já havia me convidado várias vezes, eu não podia ir, e fui. Mas quando eu cheguei lá, eu fui muito impactado com a realidade ali de coisas que acontecem, tá? Então, assim, como que as mulheres estão assumindo um papel cada vez mais relevante nas igrejas. E isso, para mim, foi um choque muito grande. Quando chegou no domingo, no culto, na nossa congregação, eu trouxe então a mensagem, um guia definitivo do papel da mulher na igreja. O que a mulher pode fazer, não pode fazer. Tentei ser o mais bíblico possível. Pergunto aos irmãos, acabou o culto, a gente teve lá um momento de almoço, qual foi a primeira coisa que uma irmã me falou, me perguntou? Quando vai ser a pregação para os homens? Perguntou. Quando vai ser a pregação para os homens? Porque ali, né, na mensagem para as mulheres, eu separei o máximo de texto que eu pude, né? Máximo. Não pode ensinar, não pode fazer isso, não pode aquilo e tal, pode aquilo outro, esse eu não tenho certeza, e fui tentando ser o mais bíblico possível, tá? Mas aí lançou-se o desafio, e para os homens, e eu comecei então, tá certo, tá errado, irmã? Não, tá certo, porque não é só a mulher que tem
deveres e obrigações, né? E então eu comecei a preparar, e hoje a mensagem é o papel, o dever e a função dos homens na igreja. Amém? E aqui é muito difícil, tá? Falar isso, porque quando se trata de igreja, tem muita coisa explícita falando sobre as mulheres. A mulher não pode fazer isso, a mulher não pode fazer aquilo outro. Então, tem algumas formas de você abordar o papel do homem. Uma delas é você observar o que está explícito dizendo para a mulher e encarar que a contraposição está logicamente determinada que é para os homens, né? Então, por exemplo, a mulher não pode ensinar na igreja. Então, quem vai ensinar? O homem. E assim sucessivamente. Essa é uma forma de analisar. Mas não foi a forma que eu escolhi, tá? Eu tentei trazer para os irmãos uma função maior dos homens como um todo, tá? Eu não sei se eu consegui estar à altura da mensagem, mas vamos seguir. Esse primeiro versículo, de forma bem clara, ele diz o papel do homem em relação à sua mulher, e depois, na sequência do texto, vai tratar também dessa função em relação na própria igreja, né? O verso 4 vai dizer: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então o texto vai tratando o que se pode da parte do homem, da parte da mulher, mas o que eu quero deixar claro é que está dizendo aqui a função de ser cabeça, a função de ser cabeça da mulher. E o que é isso, ser cabeça? Eu não preciso inventar. O próprio texto diz aqui que é tal qual Cristo é o cabeça da igreja. Então pronto, a relação de casamento, ela é paralela, está alerta, é um símbolo da relação que é de Cristo para com a sua igreja. Cristo é o cabeça, a igreja é a esposa. Cristo é o marido, a igreja é a esposa. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Assim como o marido é então o cabeça e a sua esposa o corpo. Dessa união onde os dois são um. Não é isso, irmãos? Os dois formam uma só carne. É o que o texto nos diz. Então, beleza. Esse é o entendimento. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da sua mulher. Com isso, existe uma série de responsabilidades que vem incutido. Por exemplo, a Bíblia diz que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Irmãos, como Cristo amou a igreja? O próprio texto vai dizer, né? Se entregou em sacrifício. Mas Cristo nunca abriu mão de nenhuma vírgula da palavra de Deus. Então ele se entregou pela sua esposa, se entregou pela igreja, sem abrir mão de uma vírgula. Então esse é o papel do marido, esse é o papel do homem, esse é o papel dos futuros maridos. Eles têm que se tornar esses homens não dispostos a abrirem mão de qualquer vírgula da palavra de Deus. E pensando nisso, todo homem dentro da igreja, e eu digo todo homem, tem uma função. E essa função, ela é uma função de pai. Vamos lá em Gênesis capítulo 45. Eu estou dizendo que todo homem tem essa função, e essa é uma função de pai. E aí, para entender isso, nós vamos em Gênesis capítulo 45. Gênesis 45. Amém? Amém. Vou ler os versos 7 e 8, que diz assim: pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Então José, os irmãos conhecem a história de José. José foi vendido como escravo para o Egito, ele passou por várias atribulações e provações, até que se tornou ali o número 1
do faraó. Ele teve uma visão, né? Os irmãos estão lembrados, estou só lembrando, tá? Teve uma visão, e nessa visão ele entendia e conseguiu explicar para todos ali, inclusive para o faraó, que haveria fome e miséria por 7 anos e que haveria uma solução, prosperidade também por 7 anos, e como se preparar para aquele período de fome e miséria. Muito bem. E aqui nesse momento, está tendo o reencontro dos seus irmãos, ele já trouxe livramento, eles estão conversando ali. E José, então, está explicando, olha, não foram vocês, foi Deus que me colocou aqui. E ele colocou, pergunta aos irmãos aqui, de forma bem clara, José era pai de Faraó? Não. Então, quando Deus intitulou a José, deu a ele uma função, e essa função era a função de pai. Quando Deus intitulou aos homens em geral a cumprir a obra de Deus, a fazer o ID, tem também essa função de pai, que ele vai explicar o que é essa função de pai, e por isso eu posso fazer essa analogia. Se não fizesse, eu não poderia fazer. Então, como é essa missão? O que significa essa função de pai ao qual José exerceu sobre Faraó? Ele vai dizer aí no texto, é conservar a sucessão. Não é isso? Verso 7. Por que ele colocou diante de vós? Para conservar a vossa sucessão na terra, é um ponto, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então, qual é a função de um pai? Conservar a sucessão na terra e guardar-vos em vida de livramentos. Então o pai protege a vida dos seus filhos, ele guarda, ele orienta. E quando você é filho, ontem foi aniversário do meu avô, 93 anos, levei meus filhos lá, né, o bisavô deles, e eu refletindo, não tem como não refletir, né, as pessoas reunidas e tal, você pensa sobre isso, como ele preservou a sua descendência, como ele guardou. E aí você ouve os testemunhos, uma tia minha, né, filha dele, que na época, como criança, ficava revoltada, não entendia, e agora entende. Todos nós entendemos isso e vivemos isso, porque nós crescemos e sabemos que o mundo que a gente enxerga hoje, não é o mundo que as crianças conseguem enxergar, que os adolescentes conseguem enxergar. Então, nosso papel é preservá-los, é guardá-los, e é, mais do que isso, conservar a sucessão. Ou seja, os homens que são intitulados e são ordenados e são dados funções dentro da igreja. A todo homem foi dado função na igreja. Todos os homens foram dados a função, então, de preservar a sucessão, guardar a sucessão. E dentro da igreja, qual é a aplicação clara? É a sucessão da própria igreja. É por isso que nós temos igrejas que saíram de quase 1.000 membros para 12, porque não foi guardada a sucessão. Porque os homens que habitavam e que foram instituídos por Deus para trabalhar naquela missão ali, naquela função, não cumpriram o seu papel masculino. Não cumpriram, não conservaram a sucessão da igreja. E aí acaba mesmo, irmãos. Uma igreja acaba, se não for conservada a sucessão. O Senhor colocou José por pai de Faraó, regente de toda a terra do Egito. Regente de toda a terra do Egito. Assim como nós, porque José não era egípcio, ele estava no Egito. Nós estamos nesta terra, mas não somos dessa terra. Nós temos uma outra morada nos aguardando, a morada celestial, o qual o Pai, Jesus Cristo, está preparando e virá nos buscar para levar para lá. É para lá que nós iremos, é de lá que nós somos, é chegado o reino de Deus a nós, e nós já pertencemos a Ele. Mas nós estamos nessa terra. Então nós cumprimos essa função de sermos os regentes desta terra. Mas o povo não quer nos ouvir, então vão pagar o preço por isso. Porque nós temos o Espírito Santo. É a igreja o responsável de conduzir. Mas então a igreja está muito fraca. O povo vai sofrer. Não tem para onde correr. Muito bem. Se José não tivesse cumprido, não tivesse interpretado o sonho, tivesse ignorado, tivesse ficado revoltado porque o outro lá, o padeiro, esqueceu dele, e acabou. O Egito ia sofrer o que tivesse que sofrer. Mas José cumpriu a sua função de homem.
E nós também precisamos cumprir. Ele organizou, ele liderou, ele orientou os egípcios e ele guiou-os, não só os egípcios, mas o próprio povo de Deus, seus irmãos, Jacó, seu pai, nos caminhos ali, e traçou o plano para preservar o povo. Tudo isso é nossa função. Agora, com que base, pensando em quê, como, qual foi o plano com o qual José seguiu, como ele traçou o plano para preservar o Egito? Veio da cabeça dele? Quem lembra qual foi o plano? Guardar um pouquinho da prosperidade para quando chegar, não é isso? Vocês lembram disso? Pois bem, quem foi que deu essa orientação para José? Deus. Através do sonho, Deus deu essa orientação para José. Então, quando eu digo, olha, nós homens temos que preservar e conservar o futuro da igreja, é nossa missão dos homens. Com base em que nós fazemos isso? Com nossos planos? Não, com a palavra que Deus nos deu. O sonho, a visão que José teve 2 vezes, a visão que o faraó teve, que perturbou todos, foi como Deus manifestou a sua palavra naquela ocasião para José. E hoje, Deus também fez assim através da sua palavra. Então, os homens de hoje têm que conservar a sucessão da igreja, preservar a igreja, liderar, ser o regente. Ele é o cabeça da mulher com base na palavra de Deus. Não é de planos estratégicos mirabolantes. É seguindo, sendo obediente à palavra de Deus. Amém. José seguiu a palavra que Deus havia lhe dado. É simples. É isso que a gente vai fazer. Eu vi, está ali o sonho, eu entendi, perfeito, mole, é isso aqui. Aí depois as nuances, como é que ele fez, tal, a gente não sabe, que não interessa, contanto que ele esteja seguindo a palavra de Deus. O homem tem a obrigação de preservar o futuro da igreja. É nosso trabalho. Então eu fico emocionado quando o pastor traz aqui, na nossa sessão de negócios, olha, agora nós vamos fazer evangelismo assim, nós vamos batizar as pessoas assado. Eu fico emocionado, porque é a igreja seguindo a palavra de Deus. A igreja seguindo a palavra de Deus. Lá em Provérbios vai dizer, olha, o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. O temor do Senhor encaminha para a vida, é uma promessa, e não o visitará mal nenhum. Então as nossas consequências, os nossos erros, a nossa falta de temor do Senhor traz consequência. E o nosso temor do Senhor também, só que são consequências positivas. Então quando a igreja se reúne, discute e decide seguir a palavra de Deus, é o temor do Senhor. Amém? Por isso eu fico muito feliz. Amém. Até me emociono. Então quando eu preguei sobre as mulheres na igreja, na verdade, é um pequeno conjunto de regras que a Bíblia diz que as mulheres podem ou não podem fazer. Irmãos, eu pergunto para vocês, o que é mais fácil? Sentar na igreja em silêncio? Ou ser o responsável pela sucessão da igreja até depois que a gente morrer? O que é mais fácil? Ficar quieto, silêncio. Poxa, se alguém falasse para mim, se Deus chegasse para nós aqui, os homens, falasse vai para a igreja, fica quieto lá que vai dar tudo certo. Amém, meu irmão. Vamos fazer o que Deus mandou. Amém. Mas a gente é rebelde. A gente não quer seguir o que Deus mandou. O trabalho do homem é bem mais árduo, bem mais difícil e o pior, a cobrança é sobre o homem e não sobre a mulher. A cobrança é sobre os homens e não sobre as mulheres. Êxodo capítulo 4. Esse texto é famoso. A quem Deus vai cobrar o fracasso ou o sucesso de uma igreja? Aos homens ou às mulheres? Todo o sucesso, a preservação e o fracasso recaem sobre os ombros dos homens. Êxodo capítulo 4, verso 23 vai dizer: E eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir.
eis que matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e lançou-o a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Para deixar claro, né? Por que ela estava chamando ele de sanguinário? Por causa da circuncisão. Porque o texto diz, né? Que ela foi lá, fez, aí reclamou com ele: certamente és um esposo sanguinário. Aí diz, ó, desviou-se dele. Então virou para ir embora. Ela está indo embora. Mas virou para ele e falou assim: sanguinário por causa da circuncisão. Deixou claro. Ou seja, ela é uma mulher briguenta. Uma mulher briguenta com ele. Agora presta atenção nesse texto. Moisés, bebezinho, estava lá no rio Nilo, tal. Aí a filha do faraó viu aquela comoção, não sei o que, vamos criar esse menino? Não, vamos criar. Beleza, criou. 40 anos, aquela coisa, se revolta, mata o egípcio, vai, foge, vai, casa. Mais 40 anos, tinha 80 anos, né, que ele voltou, é isso? 80 anos. 80 anos, ele viu a sarça ardente, pegando fogo sem consumir, e Deus falou: olha, você vai libertar o meu povo, vai para lá agora. Aí não sei, fala, não, vai para lá e tal, aquela coisa e tal, mas viarão, chamarão, beleza, lá vai Moisés libertar o povo. Ele está a caminho do Egito nesse momento aqui, ele está a caminho do Egito para libertar o povo de Israel depois de 400 anos de perseguição, o qual Deus os chamou. Aí Deus falou o quê? Vou te matar. Você vai lá libertar, mas eu vou te matar. Não vai libertar o povo, vou te matar. Essa é a desgraça que ele ia trazer. Por que que Deus ia matar ele? Porque ele não circuncisou ali o seu filho. Mas quem que não queria fazer? Moisés ou a esposa? A esposa. Mas Deus não ia matar a esposa dele, não. Se matasse a esposa, tem certeza que Moisés ia fazer. Estou certo ou estou errado? Ia fazer. Porque a esposa estava brigando com ele porque ele queria fazer. Chamou ele de sanguinário. Mas ele falou, Deus falou o quê? Eu vou matar Moisés porque a sua esposa então não entregou meu filho. É claro que ele não falou isso, ele falou que era Moisés que não estava entregando, mas a gente entende aqui que Zípora, que era contrária a isso. Irmãos, não interessa. Não interessa. Ah, mas as mulheres estão tomando a igreja, estão destruindo a igreja. Culpa dos homens. Culpa dos homens. Ah, mas aqui destruiu a igreja porque as mulheres não seguiram nada. Culpa dos homens. Quando Deus for lá cobrar, Ele falou: não te dei uma função na igreja? Você não tem que ser homem na igreja? Não interessa se sua mulher brigava com você porque você ia para a igreja. Não quero saber. Eu vou matar Moisés. Aí quem vai libertar o povo? Não interessa também. Deus vai levantar outro que tenha o temor do Senhor, que encaminha para a vida. Por quê? Porque o papel do homem é ser regente da sua casa, é ser regente da sua igreja e é conservar as futuras gerações. Quando a ordem de Deus foi cumprida, acabou o problema com Moisés. Lá foi ele. A gente nem sabe mais o que aconteceu com Zípora depois disso. Vai saber só depois que lá Jetro levou ela de volta para Moisés, basicamente. Nem sabe mais, que já não é mais relevante, não é mais importante. Por quê? Porque ela se coadunou com a palavra de Deus. E aí isso diminui ela de estar alinhada com seu marido? Isso diminui a sua esposa? Claro que não. Claro que não. Vamos lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3. Lá no finalzinho da Bíblia. Um pouquinho antes de Hebreus, né? 1 Timóteo, capítulo 3, versos do 1 ao 7. E esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar,
não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo? É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e laço do diabo. Irmãos, o homem, ele é chamado a liderar, a ensinar, a aconselhar, a pregar, e aqueles que desejam fazer algo mais, nesse caso aqui, o episcopado, de ser bispo, também tem uma série de regras. É fácil cumprir isso aqui, irmãos? É fácil? Pensa bem. Tem 4 filhos ali, os 4 têm que estar em sujeição. Os 4. E aí os irmãos aqui estão olhando para mim, estão vendo. Vocês estão em sujeição, não estão em sujeição? Eles têm que seguir os caminhos do Senhor. Eles têm que aceitar Jesus. É o mínimo. Eu não posso, como pastor, ter filhos não crentes. Não posso. E isso é uma árdua tarefa. Por quê? Porque o papel do homem é conservar a sucessão. Ora, o texto está dizendo, se o homem não consegue governar a sua casa, como vai cuidar das coisas de Deus? Se os meus filhos não forem salvos, como uma igreja vai crescer, vai frutificar? Como eu vou conseguir, como pastor, que tenham vidas sendo salvas, se eu não consigo da minha própria casa? A analogia não fui eu que fiz, está aqui. Se ele não governa a sua casa, ele não vai conseguir governar a igreja, a obra de Deus. Então ele tem essa obrigação. Obrigação, não é uma opção, é uma obrigação. E aí, recentemente, alguém falou comigo, né? Eu estava dando carona para um irmão. Aí ele falou assim, não, mas sabe o que acontece? Tem que deixar as mulheres promoverem, fazer as coisas na igreja. Tem que deixar ministrar louvor. Não, quer tocar música na hora de orar, a mulher ministrar e ficar falando junto com o louvor, aquela coisa emotiva. Então tem que deixar elas ensinarem, tem que deixar elas fazerem. E se for pastora, fazer o quê? Porque os homens não estão fazendo. Então tem que deixar a mulher fazer, porque os homens não estão fazendo. Vocês acham certo isso, irmão? Não. Faz sentido isso? Cabeça de alguém? A Bíblia diz lá, né, que se não pregarem, as pedras pregarão. Se eu digo, então não tem homem, bota as mulheres para fazer o papel dos homens. Eu não tenho fé. Porque eu prefiro sentar eu e as pedras e deixar elas pregarem, porque Jesus Cristo falou que as pedras pregarão. Jesus Cristo falou, mas não é para desobedecer a palavra dele. O temor do Senhor encaminha para a vida. Como é que eu vou dizer que eu tenho temor do Senhor se eu não sigo a palavra dele no básico, no que está explícito? Não dá. A armadilha do diabo. Não interessa se os homens não querem fazer mais. Deus vai encerrar as igrejas. E as igrejas que sobreviverem e prosperarem, com todo respeito, vão ser cada vez mais e mais pagãs. Paganismo. É isso que vai acontecer. Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Versos 2. Existem regras, irmãos. Regras. E nós, homens, temos que ser responsáveis para qual Deus nos instituiu, né? Então, Isaías capítulo 1, verso 2 vai dizer, olha, ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado, criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E aí fala, não, deixa fazer, porque os homens não estão fazendo. Não, irmãos, tem que ter conhecimento, tem que ter entendimento.
Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que serias ainda castigados, se vós rebelarias? Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. Eu pergunto, quem aqui quer ser conhecido assim? Quem quer ouvir de Deus? Olha, os seus bois conhecem o seu possuidor, o jumento conhece o seu dono, mas vocês não. Meu povo não me conhece. Quem quer ouvir de Deus que os seus filhos são corruptos? Corruptores, né? Não é nem corrupto, corruptores. É mais do que corrupto. Leva outros à corrupção. Verso 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Eu pergunto, não é isso que temos visto nas igrejas por aí? É exatamente, ainda não está lá não, mas está chegando lá. São pregadores afeminados, é calça coladinha de pastor, rasgadinha, cada vez mais afeminados. Antigamente, calça colada era coisa de mulher. Mais antigamente ainda, nem calça tinha. Mas aí, quando eu era adolescente, calça colada era coisa de mulher, homem usava calça larga, se possível cheio de bolso. Era assim. Agora os homens usam calça apertada, de esticar. Eles estão ficando cada vez mais se assemelhando às mulheres. A vaidade dos homens está atingindo níveis absurdos. Estão fazendo sobrancelha. Estou falando de pastor, tá? Estou falando de gente que está na igreja fazendo sobrancelha, fazendo um monte de coisa, pintando cabelo. Irmão, isso não é coisa de homem não. Todo respeito. Tá? Todo respeito. A gente é mais bruto. O homem tem que ser bruto. Todo, assim, não fica chateadão. Zé Renato gosta desse texto, né? Bruto lá com amargura e tal. Enfim. E o pior, eles vão transformando as igrejas na própria Sodoma e Gomorra. Própria Sodoma e Gomorra. Como? Vão pintando tudo de escuro, pintando as igrejas de escuro. Aí as mensagens, as músicas já ocupam mais da metade do culto. Vai virando boate. Eu vi, ninguém me falou, eu vi uma igreja que aí é festa. E se a pessoa aceitei a Jesus, aí pá, solta confete, não sei o que, aquela coisa toda. E aí, numa dessas situações, falaram assim, tivemos 1000 conversões no ano. Poxa, legal. Aí o cara lá com o microfone foi perguntar a um desses 1000. E aí e tal, sua conversão, não sei o que. Não, é aquele emocionante, né? Todo mundo foi na frente, eu fui. Não entendeu nada de salvação. Nada. Fazem a festa, fazem a alegoria, solta fogos, e a pessoa vai lá na frente, pá, e tal. E aí, quem é Jesus? Ah, Jesus é isso aqui, essa festa, essa bagunça, essa baderna, local de farra. Daqui a pouco, vira Sodoma e Gomorra mesmo. Irmãos, é muito triste, tá, falar isso, tá? Mas Deus odeia. Vou falar de novo. Deus odeia culto que lhe é ofertado de forma indigna. A igreja pode ser humilde, a igreja pode ser pobre, pode não ter nada, mas o coração tem que estar na palavra de Deus. Capítulo 2, né? Ou 3. Espera aí, eu me perdi. Me perdi aqui um minutinho.
verso 13. Anotei errado aqui, mas é o verso 13. Diz assim, ainda no capítulo 1. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Quem está falando isso aqui, irmãos? Quem está falando isso aqui de forma clara? É Deus. Ele está falando, olha, as reuniões solenes, os cultos, tudo que vocês estão fazendo aí, eu não suporto. Eu odeio. Quem quer ouvir isso de Deus, irmãos? Agora, por que chega nesse ponto? Homens fracos, que não cumprem o seu papel de homem. Está cheio de pastor divorciado por aí. Cheio. Não poderia ser pastor. Cheio de pastor sem filho. Faz cabimento isso? Tem cabimento? Conheço. Ou com um filho só. Não pode, irmãos. Não pode. Para seguir o caminho do Senhor, tem que ter temor do Senhor. E a pressão está sobre os homens. Olha como é que é difícil. O pastor hoje falou, se separar, acabou meu ministério. Não é difícil isso? Amém. Olha a pressão. Marisa deu a louca aqui, foi embora. Acabou, arruinou, pastor. Olha a pressão. Olha a dificuldade. É muito mais difícil. Mas as mulheres se sentem ofendidas com regrinhas básicas, de comportamento básico. Meu Deus do céu, a pressão é enorme. E os homens têm que assumir isso, porque não interessa, vai ser cobrado dele, não é dela. Capítulo 3, de Isaías ainda, tá? Capítulo 3, verso 4. E aí o que vai acontecendo? O que vai acontecendo com o povo de Deus? À medida que vão se afastando, vai dizer, e dar-lhe-eis meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. E o povo será o quê, gente? Oprimido. Um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. E é isso mesmo. Os homens vão enfraquecendo, vão delegando às mulheres, que a Bíblia dá ordens que elas cuidem dos filhos, ensinem as filhas a amar, as mais novas, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, e as mulheres hoje não ensinam a amarem seus filhos, porque o amor de verdade é o amor bíblico, não é o amor do mundo. A Bíblia diz claramente que o pai e a mãe que não disciplina seu filho odeia ele. Está lá de forma clara. Não é uma possibilidade. É uma forma clara. E hoje, o que é ensinado? Não pode disciplinar. Não, deixa que a criança decide seu caminho. As crianças têm condição de decidir o quê, gente? Nada. Você que vai direcionando, vai para essa escola, estuda isso aqui, faz aquilo ali. É assim que é, até o ponto que ele vai poder, de fato, tomar suas próprias decisões. Mas por causa disso, a gente consegue enxergar onde está caminhando, para onde está caminhando. Conseguimos. Ora, se os homens não cumprem o seu papel de homem, se vão delegando para as mulheres, e as mulheres de hoje não educam, não ensinam as crianças, quem vai oprimir o povo? As crianças, óbvio. Elas vão ter que fazer o que elas quiserem e vão destruir a igreja no futuro. Não essa. Não lá em Niterói. Porque nós, homens, vamos cumprir o nosso papel. Amém, irmãos? Amém. Vamos fazer o que tiver que ser feito. Vamos preservar a sucessão de homens. E é isso aí mesmo, porque quando Elias estava lá,
ele estava sozinho. Ele estava sozinho. Ele se sentindo isolado, sozinho, perdido. E ele clamou ao Senhor. E Deus falou para ele, não, você não está sozinho. Tem mais 7.000 que não se curvaram a Baal. Tem mais 7.000. Mas cadê esses 7.000 na história? Cadê que algum deles foi lá ajudar Elias? Todo mundo, cada um no seu canto, sei lá, sofrendo sei lá o quê. Pagando o preço de ser homem e de não se curvar a Baal. E nós, homens, vamos pagar o preço de não se curvar a Baal também. Amém. Não deixar que a igreja se torne Sodoma e Gomorra. Vai ser a igreja dos outros. A nossa não. Vai ser lá fora. A que nós cultuamos e servimos a Deus, a que Deus edificou, não. E não pense que Deus não destitui um homem para colocar outro. Porque Ele faz. Ele faz, assim como fez com Saul. Tira aquele que não tem temor do Senhor. Porque a igreja é do Senhor. Amém. Verso 12. Os opressores do meu povo são crianças. E mulheres dominam sobre ele. Ah, meu povo. Tá ou não está falando da relação de homens e mulheres? Claramente, as crianças estão oprimindo o povo e as mulheres dominam sobre ele. Ah, meu povo, os que te guiam, te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Óbvio, porque criança não sabe. Você tem que ensinar o caminho para as crianças. E aqui, as crianças estão sendo colocadas como príncipes, estão oprimindo o povo e as mulheres dominando sobre ele. Como quem? Quem fez isso na Bíblia? Qual foi a mulher que dominou sobre o povo? Jezabel. É o espírito de Jezabel se infiltrando nas igrejas. Quer uma igreja pretinha, bonitinha, louvorzinho, legal, bacana, dançante? Jezabel também. Não importa, com todo respeito, tá? A culpa disso é das crianças? Claro que não. A culpa disso é das mulheres? Não, irmãos. A culpa é nossa, homens. Nós somos os responsáveis pela sucessão da nossa família. E se fazemos isso bem, aí sim, da sucessão da nossa igreja. Amém. Se não governamos bem a nossa casa, como vamos governar as coisas de Deus? Não importa quantas mulheres vão chegar e vão falar assim, Francisco, você é machista. Você é machista, sexista, retrógrado, sanguinário. Sanguinário, tá aqui, ó, garoto aqui, arranquei, cortei aqui. Sanguinário. Não interessa. Tem que ser cortado? Vai cortar. Tem que fazer? Vai fazer a obra de Deus. Não interessa, porque pode me xingar à vontade, não vai ser ela que vai ser cobrada. Fala assim, você é machista, é fácil falar. Não vai ser cobrada. Quem vai ser cobrado? Eu e você, irmãos, homens aqui, ó, nós, eu, você, nós vamos ser cobrados. Seja machista, irmãos, naquilo que é bíblico. Ou seja, homem tem a sua função, mulher tem a sua função. Isso é ser feminista também, porque as mulheres têm uma função. Vir para a igreja, fazer silêncio, é só seguir, é mole, fácil. Agora, ser o responsável pela preservação futura, correndo o risco de morrer pela rebeldia da sua mulher, aí é difícil, né? Como é que você controla o outro? Como é que você controla o outro? Não controla. Controla. Em resumo, o homem tem esse papel como líder. Ele é o cabeça. E não tem para onde correr. Cabeça é líder mesmo. Ele é o professor, ele é o modelo. É sua responsabilidade guiar e conduzir a sua família, guiar e conduzir a sua igreja. Quando um pastor está em erro, quem tem que chamar a atenção do pastor? Os anciãos primeiro, né? Vão lá, vão alertar os homens. Quando tem pena de morte na Bíblia, né? Um exemplo assim, que vai lá, o pai tem que levar o filho para ser
decidido se ele vai ser pena de morte ou não. A quem que ele leva? Aos anciãos. O papel do homem é a condução pelo caminho correto. Então, cada homem da igreja tem que ter zelo pela palavra de Deus, para poder auxiliar o outro, ajudar o outro, exortar, o outro alertar, e no fim, com o temor do Senhor presente na igreja, como deve ser, decidir aquilo que é a vontade de Deus. Irmãos, a gente tem desculpa para errar naquilo que não está claro. O que está na Bíblia a gente não tem desculpa para errar não. Desculpa errar não. E olha que tem muita coisa difícil na Bíblia, mas tem muita coisa que está claro. Então se a gente vai errar, vamos errar no difícil. No fácil a gente acerta. É igual prova de concurso lá. Você faz o que você sabe. Aí se eu sei, eu faço aqui, isso aqui. O que você não sabe, você chuta, sei lá, você faz o que você tem que fazer. Mas pelo menos o que você sabe, você tem que fazer bem feito. Agora, como é que você faz isso? Sendo o regente, conduzindo a sua casa e a sua palavra pela palavra que Deus lhe deu. A sua casa e a sua família pela palavra que Deus lhe deu. Deus deu uma palavra, segue a palavra. Conheça a palavra de Deus, se experimenta, se testa, pergunta para outros homens. Esses dias mesmo fiquei na dúvida, eu já mandei mensagem para o Zé Renato. Zé Renato, e aqui? Você entende isso aqui? Pô, tem vergonha nisso, gente? Não, ele me manda também. A gente vai crescendo com isso, eu cresço, ele cresce. Não é bacana isso? Poder ter homens que leem a Bíblia, que você se sente à vontade de falar suas dúvidas? Para isso tem que ter homens. E aí cabe a nós homens orar para que Deus envie homens, obreiros. Porque a obra é grande. E os homens são poucos. Irmãos, vamos lá em Salmos, rapidinho. Eu vou encerrar. Capítulo 112. Capítulo 112. Olha essa promessa. Olha esse texto. Reflete. Olha, vamos ler. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Irmãos, a gente tem que ter prazer em seguir a palavra de Deus. Prazer. Isso aqui tudo é passageiro. Aí vai continuar, ó. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Então existe uma semente prometida aos homens que temem ao Senhor, que têm zelo pela palavra do Senhor e que têm prazer nos mandamentos do Senhor. Aos justos, verso 4, nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Então ele é piedoso, misericordioso e justo aos justos. Não é ao mundo inteiro. É por isso que a gente vê desgraça por aí. Mas aos justos, ele é. O homem bom se compadece, empresta, disporá das suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme e confiado no Senhor. O seu coração está bem confirmado, ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados, meu Deus, deu aos necessitados, perdão, tá, irmão? Deu uma complicação na língua aqui. Até me perdi aqui, ó. Me fala o versículo aí, irmãos. 9, isso. Deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, a sua força se exaltará em glória. O ímpio o verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá, o desejo dos ímpios perecerá. Irmãos, deixa o mundo se roer para lá, deixa o mundo ranger os dentes para lá.
e vamos seguir a palavra de Deus. Seguir a palavra de Deus. É só isso. Teria muito mais para falar para os homens, mas eu acho que o mais importante é o que nós não estamos fazendo. Eu digo não nós, mas nós homens não estamos fazendo. Os homens não estão seguindo a palavra de Deus nas igrejas. E é por isso que as igrejas estão sendo destruídas e o espírito de Jezabel está avançando. Mas existem 7.000 outros que não se curvaram a Baal. Sejamos nós homens um desses. Amém? A gente não precisa ser Elias, mas tem que ser um desses. Não precisa vou fazer milagre, grandes coisas. Não, calma. Vamos estar entre os 7.000 ali que não se curvaram a Baal, já é suficiente. Foi lembrado por Deus, não foi lembrado por Deus? Foi lembrado por Deus. E é isso que eu tenho para dizer para os irmãos. Que o Senhor abençoe a mensagem de hoje. Fica bom. Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé. Agradeço, irmão Francisco, por essa mensagem exortativa. Irmãos, se nós não tomarmos a nossa posição como homens, como varões, como homens que temem a Deus e a sua palavra, irmãos, de certa forma acontece isso que está acontecendo, a destruição do povo de Deus. E nós sejamos os que permanecemos fiéis a Deus e a sua palavra. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, ó Pai, porque a tua palavra falou de forma poderosa em nossos corações e nos exortou, ó Pai, para que possamos nos despertar nas nossas atitudes, nas nossas ações, como homens, como líderes, ó Pai, como cabeça de nossos lares, como cabeça, ó Pai, das nossas mulheres, que nós possamos, ó Pai, assumirmos essa responsabilidade, confiados, ó Pai, no Senhor, dirigindo nossas vidas através da Tua palavra, ó Pai. Nós, a Igreja Batista Bom Pastor, possamos permanecermos fiéis, ó Pai, à Tua palavra, aos Teus ensinamentos, e que possamos, ó Pai, direcionar as próximas gerações para que outros homens que temem a Deus, que amam ao Senhor, que amam a Sua palavra, ó Pai, possam dirigir esse trabalho até a volta do Senhor, Pai. Pai querido, obrigado pelos irmãos aqui presentes, que o Senhor, ó Pai, abençoe cada um de nós, abençoa a nossa semana, nos guarda no retorno aos nossos lares, e que a Tua palavra, ó Pai, possa alcançar aqueles que necessitam ouvir a verdade. Pedimos, ó Pai, por aqueles que aceitaram Cristo nesse fim de semana, por meio do Evangelho. Pai querido, que o Teu Espírito, ó Pai, possa trabalhar na vida desses homens, dessas crianças, das mulheres, e que assim, ó Pai, possamos ver vidas transformadas, e que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, porque toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, ó Pai. Nós Te agradecemos por isso, e Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, uma oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe.